Natural de São Paulo, Lucélia Mello possui mais de 2 anos de experiência em tratar pessoas com dores emocionais. Dentre diversos tratamentos para traumas emocionais, desenvolveu a terapia do perdão. Sua metodologia reverte casos de pacientes com históricos de tentativa de suicídio, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, síndrome de borderline ou até mesmo os casos mais simples, como episódios de tristeza por conta de estresse pós-traumático. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nós queremos saber a sua opinião, participe. Você pode enviar sugestões de temas, de convidados, criticar, elogiar. Você está vendo aí a nossa rede social, né? Tanto Facebook também como Instagram. Você pode mandar a sua mensagem e nós vamos ler, vamos responder e vamos levar em conta aquele tema que interessa a você. Afinal de contas, o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Lucélia Mello. Ela é terapeuta e vamos falar um pouquinho sobre traumas de infância. Lucélia, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada a você, Denis, é um prazer estar aqui contribuindo com o seu programa. Nós conversávamos um pouquinho, né, de trauma de infância, às vezes até o pessoal faz piadinha com isso, isso daí é um trauma de infância que você teve, por isso você age dessa forma, etc. Mas são coisas importantes que marcam, né, não só na infância, mas parece que acompanha também na adolescência e até depois, né? Após a adolescência, na vida do cidadão. Isso. É bem importante, Denis, a gente trazer a informação para o seu telespectador da importância de a gente entender o que é um trauma, né? O trauma, ele se estabelece a partir do momento em que a pessoa sofre uma situação em que ela tem um choque emocional muito grande. Então, ela sofre um assalto, né, que pode se transformar num trauma, ela sofre um abuso sexual que se transforma num trauma, uma violência que acontece com ela, que ela forma um trauma. Então, tudo que passa-se na vida da pessoa, todas as experiências que ela teve e que gerou ali um grande desconforto, um grande impacto, um grande choque emocional, aquilo é estabelecido como um trauma. Independente da idade. Independente da idade. A gente pode sofrer um trauma em qualquer idade, enquanto a gente estiver vivo aí, a gente pode sofrer traumas. Porque a gente não está livre de sofrer essas dores, esses choques, esses impactos emocionais. Às vezes num acidente de trânsito, né? Então, tudo depende do quanto a pessoa está bem emocionalmente para lidar com o que acontece de externo com ela. E a criança, quando a gente fala de criança, de traumas da infância, a criança ela está ali na sua pureza, né? Ela não tem o ego dela não está formado, ela não tem uma visão do que é bom ou ruim para ela. O que é importante, a referência são os pais. E muitas vezes os pais têm muitos traumas, muitas dores emocionais e acabam projetando isso nas crianças. E ela é muito permeável, a criança. Muito, né? O pai e a mãe são como se fossem deuses para a criança, né? Então a criança ela tende a seguir esse caminho de se espelhar nos pais e de realmente querer ser igual a eles. Né? Então, as pessoas acabam, às vezes, quando a gente é criança, falam, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Então, eles têm a criança, ela tem essa referência, os pais como uma referência muito grande. E se os pais têm dores emocionais e acabam usando muitas vezes de violência não só física, mas verbal. Que machuca demais também. Machuca muito. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não posso nem falar. Não, mas é a forma como a pessoa fala, né? Ela está ferindo outra pessoa. Exatamente, porque muitas vezes, na verdade, é o que eu costumo sempre dizer, né? Pessoas feridas ferem pessoas. Então, se você está ferido, uma pessoa ferida, ela tende a querer ferir o outro para que o outro entenda o que ela está sentindo. E muitas vezes os pais, eles acabam tendo muitas dores emocionais e acabam, infelizmente, projetando isso nas crianças. E aí acabam gerando alguns traumas que geram problemas, sim, no futuro, quando essa pessoa se tornar adolescente, adulta, né, até um pouco mais para frente, vão criando alguns tipos de crenças, alguns tipos de visão de mundo que não é legal. E aí é onde acontece a manifestação da pessoa, então ela acaba tendo relacionamentos não legais, né, uma vida financeira não bacana, ela acaba não achando que ela é merecedora de receber afeto do mundo, ela não sabe se proporcionar afeto. Então geram-se vários tipos de problemas e situações
na vida dessa pessoa quando ela se torna adulto ou adulta por conta de tudo que aconteceu com ela na infância. Quais os mais comuns? Os traumas mais comuns? Abuso sexual, acontece esse é terrível, muito. Isso é uma coisa... E infelizmente isso acontece com muitas pessoas da família. Eu atendo muitas pessoas com depressão, que já tentaram suicídio e 98% eu posso dizer assim que teve algum tipo de abuso sexual na infância, ou do próprio pai, ou de um tio próximo, ou de um vô. Isso é alarmante, né? Porque eu li recentemente estatísticas até da própria polícia. Se eu não me engano, 70% ou 80% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, ou com os pais, ou parentes muito próximos, tios, primos. Exatamente. E isso é uma coisa que tanto para o menino quanto para a menina, a gente não está falando nem só da mulher, mas acontece muito com homens também, de meninos serem abusados sexualmente por outros homens na infância. E a gente tem um caso que aconteceu, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, de uma menina que ela tinha 6 anos, mais ou menos, e ela era extremamente sexualizada, mas de uma maneira extremamente vulgar. Com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. Quer dizer, uma criança. Uma criança. O ego dela nem terminou de ser formado ainda e colocou-se ela, suspeitava que ela ela tinha alguns sintomas até que parecia de sociopatia, de psicopatia, e levaram ela para fazer um acompanhamento com uma terapeuta, com um psiquiatra específico, e na conversa com a criança, ela achou-se uma memória de quando ela foi abusada quando ela tinha 1 ano de idade. 1 ano? 1 ano de Meu idade. Deus. E isso estimulou a sexualidade dela precoce e fez com que ela tivesse comportamentos extremamente exacerbados em relação a isso. Por pessoas próximas? Por pessoas próximas, infelizmente. E aí descobriu-se. Então, isso tudo, então, é abuso sexual, a violência física, né? Então, às vezes os pais não têm muita paciência com a criança e acaba batendo. Ninguém está dizendo se é certo ou se é errado, o que tem que ser feito. Mas o impacto de você, às vezes, de você gerar uma agressão na criança, dependendo do tamanho da agressão, já peguei casos de pessoas que apanhavam com fio de nylon, com fio de ferro, com loucura. Cinta de couro muito grossa. Quer dizer, uma coisa é o pai ou a mãe repreender, um tapinha Isso, na nádega e não em exatamente. locais, não na cabeça. Outra coisa é um Isso. fio de ferro, de nylon, para espancar uma criança. Exatamente. Então, isso gera uma dor física e emocional muito grande, porque pensa, uma mãe, né, que é a referência daquela, que é uma deusa para aquela criança, tá agredindo ela, né? E não tá, a criança entende que ela não está recebendo amor, que ela está recebendo raiva, que ela está recebendo ódio. Então, o que ela vai, no futuro, como é que esse adulto vai ser? Ele vai ser a probabilidade desse adulto ser um adulto agressivo, de querer devolver essa agressividade que recebeu da mãe para o mundo. Então, muitas vezes, os adultos que são agressivos demais, se você buscar o histórico aqui, talvez... Tem alguma coisa lá atrás. Alguma coisa lá atrás que aconteceu. Então, agressão física, agressão verbal, né, que pode acontecer mesmo de um modo sutil, né? Então, você é burro. Exato. Você é um inútil. Você nunca vai conseguir fazer isso, você não serve para nada. Eu escuto pais às vezes falando isso, daí me dói porque ele está confessando, né, para a criança ali, dizendo que, olha, você nunca vai ser nada na vida, você é burro, você não presta para nada. É uma loucura. Como um pai pode falar isso, uma mãe? É como se ele estivesse decretando aquilo para a criança, porque a criança ela não entende, né, que aquilo que está sendo dito é talvez só uma maneira de se expor do pai ou da mãe. A criança entende que aquilo é uma realidade, porque o pai e a mãe, para ela, são os deuses da vida dela. Então, se a mãe está falando que ele é burro, quem é que vai achar... Que em tese é a pessoa que mais gosta dela no mundo. Exatamente. Você está falando isso, quer dizer, que o mundo vai falar para mim, então? Que eu sou a pior coisa do mundo. E a gente escuta isso, o gritar, né, com a criança, isso assusta muito, isso gera, quando você grita com a criança, né, até a gente quando está adulto, quando alguém, às vezes você está distraído, alguém grita com você, você toma um susto, aquilo pode se tornar um trauma para você, dependendo do contexto, mas a criança é muito sensível. Então, qualquer coisa que você fizer muito fora, que tire ela muito fora do equilíbrio dela, aquilo pode sim gerar um trauma muito grande para ela e ela se torna um adulto que ela acha que ela é burra, Exato. que a pessoa acha que ela não é capaz, que ela não consegue
tudo que ela gostaria, porque assim, tem 2 fatores também. Ela já aceita a derrota, né? Ela fala, aceita a acabou, derrota. não sirvo pra nada. Exatamente. E pode acontecer também, Denis, de acontecer ao contrário. Então, vamos supor, o pai fala a vida inteira, você é burro, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. E aí a criança, ela vai com aquela, não, eu vou provar pra ele que eu sou capaz de conseguir conquistar coisas na minha vida. Só que acontece, a pessoa até consegue conquistar, mas pelos motivos errados. Eu sempre gosto de dizer que muitas vezes a gente faz as coisas certas pelos motivos errados. Então, às vezes é aquela pessoa que ganha muito dinheiro, né, que tem uma posição social muito bacana financeiramente, mas quando você vai ver, a pessoa se mata, mesmo tendo tudo. E ninguém entende, né? E ninguém entende. Rico, uma casa maravilhosa, empresário, bem-sucedido, uma pessoa de alto nível social. Como é que abriu a janela e se matou? Se atirou da janela? Exatamente. Por quê? Porque essa pessoa conquistou as coisas certas pelo motivo errado. Então, ela não tratou dos traumas internos dela para que ela pudesse, não, eu vou conquistar através do amor, através do bem, não para provar para minha mãe e para o meu pai que eu sou capaz, pela raiva. Né? Falou, pela agora raiva, que eu vou, né? Exatamente. Então, é muito comum eu encontrar essas 2 dualidades, né? Pessoas ou que acreditam no que os pais falam, ou que usam isso como impulso para conseguir o que quer, e realmente elas conseguem, só que emocionalmente elas não estão bem estruturadas. A base de tudo é você ter um bom emocional estruturado para tudo que é aquilo que você conquistar, aquilo que você for buscar, colocar como objetivo na sua vida, ser pelos motivos certos. E aí quando você conquista as coisas, você fala assim, nossa, que bacana, tô feliz de estar aqui, né? Isso foi uma conquista minha. Não porque, tá vendo, consegui, né? Pra mostrar pra todo mundo. Eu quero ver a cara dele agora, aí, né? Tô aqui. Exatamente. Então, acontece muito isso. Quando os pais, eu gosto sempre, eu falo que eu não trato crianças, porque eu tenho a percepção de que não adianta eu tratar a criança e o pai e a mãe não tá equilibrado, porque é o pai e a mãe que equilibra a criança. Né? O convívio da criança. Então, eu sempre gosto de tratar, eu trabalho com um público maior de 18 anos, justamente para ajudar esses pais que hoje têm esse monte de dor emocional a criar uma nova geração, né? Porque todos nós somos responsáveis pela nova geração que está chegando. Então, a partir do momento que eu trato os pais e os pais têm uma clareza de que, olha, se eu me tratar melhor, automaticamente eu vou tratar todos ao meu redor, automaticamente ele vai dar uma educação diferenciada para o seu filho, que é o futuro da nossa nação, da humanidade, né? Então, é criar pessoas melhores dentro de um mundo melhor. Então, não adianta nada cuidar só da criança. Quem tem que cuidar da criança são os pais. Então, eu queria voltar um pouquinho, é um assunto, lógico, ele é desagradável, mas ele é importante a gente se debater. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram até na igreja, etc., e acabam contando de abusos, né, sexuais que tiveram em idades assim, 7, 8, 10, 12 anos, e já pessoas com 20, 30 anos nos contam, e a gente nota que a pessoa ainda ela tem essa cicatriz aberta, né? Sim. Qual é o melhor caminho para a pessoa? Quando ela de repente nota que aquilo aconteceu, ela já é um adulto, ou um homem, uma mulher, um rapaz, ou uma moça lá com seus 22, 23, 25 anos, foi abusada sexualmente lá atrás e nota que aquilo, ela está carregando aquilo. Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Porque uma hora ela vai ter que resolver isso daí. Como é que ela começa? Sempre o primeiro passo é você buscar uma ajuda especializada nisso, né? Eu sempre gosto de dizer, existem muitas controvérsias em usar o termo cura emocional, porque a cura tem ligação com a medicina, mas buscar terapias que atuam na ressignificação dessas dores emocionais. Porque quando você muda o significado do que aconteceu, você muda também a emoção que está atrelada naquilo e o seu registro de memória daquilo. Então, um exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, que você percebe que ela carrega isso na própria vida. Não adianta fingir que não aconteceu. Não adianta, isso vai ficar no campo da pessoa, vai ficar na cabeça, vai ficar no coração, não tem como. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que tomar? Ir atrás de um terapeuta que cuide exatamente disso, para que ele ressignifique isso dentro da pessoa, emocionalmente. Nós, seres humanos, somos os únicos animais, se assim pudermos dizer,
que damos significados a acontecimentos. Então, algo me acontece e eu dou um significado emocional de bom ou ruim. Porque um trauma faz com que a gente perca uma partezinha nossa lá atrás no passado. Então, uma pessoa que tem 30 traumas, ela tem 30 partes dela, da identidade dela, perdidas lá atrás. Como se fosse um quebra-cabeça faltando algumas peças. Então por isso que a pessoa no momento presente fica depressiva. Essa é a minha próxima pergunta. O que isso reflete no dia a dia da pessoa? Quando ela não trata, ela finge que não existe. Ela vai chegar um momento que ela vai ficar... O primeiro passo é a ansiedade. Ela vai desenvolver um processo de ansiedade que ela não vai conseguir dormir, que ela vai achar que tudo está dando errado na vida dela. E aí, o segundo passo é você entrar num processo depressivo e, dependendo da situação, até pânico. Então, esses transtornos mentais que existem, todos eles são ocasionados por traumas do passado. Porque a pessoa ela não está inteira no presente. Ela tá no presente, o corpo, mas a cabeça dela não tá no aqui e no agora. A cabeça dela, as dores que ela carrega vão crescendo, né? Então você sofre um trauma, é pequenininho, 2, 3, 4, 5. Aquilo vira um peso dentro da pessoa. Então chega uma hora que são tantos traumas que a pessoa ela não sabe nem o porquê que ela entrou na depressão. Se você perguntar, muitas pessoas que a gente vê, que relatam, né? Às vezes artistas, todos que levam isso pra mídia, falam, gente, estava tudo ótimo, tudo perfeito na minha vida e de repente se instalou um processo depressivo. Mas é que já vinha se formando há muito tempo. Já vinha se formando há muito tempo e a pessoa não deu atenção para aquilo. É correto dizer que a ansiedade é o primeiro degrau da depressão? Na verdade não existe um início, meio e fim, né? Não existe muito essa coisa do caminho feito. É que normalmente, até falando até do meu processo, porque eu também já tive depressão, já tive ansiedade, e eu só trabalho com isso hoje porque foi isso que realmente me curou e me tirou desse estado depressivo. Mas o meu processo diz que a primeira coisa que foi instalada foi um processo de ansiedade, foi um processo de tristeza profunda. Então, a ansiedade é uma tristeza muito profunda que não acabava. Qualquer coisinha, eu era muito frágil emocionalmente. Qualquer coisinha que acontecia, eu já chorava, já sofria. Qualquer probleminha vira um problemão insolúvel. Isso, exatamente. E aí, a pessoa se perde. Aí isso vai fazendo com que eu olhe para o meu futuro e fale, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Também tive traumas de infância que me ajudaram nisso, né, óbvio. E aí esse processo a ansiedade, na verdade, é como se fosse uma inquietação, é como se o seu sistema emocional estivesse te dando um alerta, ó, tá acontecendo alguma coisa e você precisa dar conta disso, resolver isso. Como se fosse uma descarga de adrenalina fora do que o nosso corpo está acostumado. Então ele fica com aquela descarga de adrenalina durante muito tempo e vai desgastando o emocional, vai desgastando o corpo. As células começam a ficar mais aceleradas do que o normal, corrente sanguínea, conexões neurais começam a ficar aceleradas e a pessoa fica com aquela inquietação. Então, não existe um processo de início, meio e fim da depressão, né? Pode ser que às vezes a pessoa entra no estado de tristeza profunda e já entra na depressão, não passa pelo processo de ansiedade. Mas são coisas que estão interligadas e que podem acontecer todas ao mesmo tempo. Pânico, ansiedade, síndrome de borderline, o pânico. Então, tudo isso... Essa síndrome, o que seria? A síndrome de borderline é uma síndrome onde a pessoa é frágil emocionalmente, uma pessoa muito frágil emocionalmente, que não interpretou, pelo menos dentro do que ela entende como mundo, que ela não recebeu afeto da família, né, na primeira infância. Então, ela não sabe como se proporcionar afeto e a dor que ela sente é muito grande. Então, é como se ela tivesse uma criança ferida dentro dela. Então, são essas pessoas que são muito frágeis emocionalmente. Eu não fui diagnosticada com síndrome de borderline na época que eu estava no estado depressivo, mas hoje, enquanto profissional, entendendo um pouco mais, eu percebo que eu tinha um traço. Os psiquiatras falam que existe um traço, quando a gente não tem o diagnóstico concreto, é um traço. Então, um traço borderline, um traço de depressão, um traço de psicopatia, é um traço, porque não tem o diagnóstico. Mas a borderline é uma pessoa que ela é muito amorosa, ela é muito carinhosa, mas se ela percebe que ela vai ser abandonada, ela já vira um monstro.
Então ela já é aquela pessoa que quebra as coisas, que não aceita, que é extremamente ciumenta. E às vezes ela está só imaginando, isso nem aconteceu. Nem aconteceu, mas só dela pensar como na cabeça dela os pais abandonaram, não deram afeto no passado, vem um relacionamento, ela projeta nesse relacionamento que pode vai acontecer a mesma coisa. Que vai acontecer a mesma coisa, e pode ser até de amizade. Então, aquelas amigas e amigos muito ciumentos, tem que ficar grudado o tempo todo, e se não fizer comigo, por que saiu com a amiga, né? E não aquele saiu comigo. Ciúme exagerado. Aquele ciúme exagerado é um traço border, né? Então, e muitas vezes esse termo, por exemplo, quase nem é dito nos lugares, né? As pessoas normalmente elas nem conhecem o que é borderline. Então é importante a gente falar. Então tudo isso pode acontecer. Então eu acredito que no meu quadro, lá atrás, há 7 anos atrás, eu tinha esse traço border que vinha tive crise de pânico, ansiedade em excesso, depressão profunda e aí tudo misturado. Como se caracteriza a crise do pânico? Porque muita gente fala, mas assim, na prática, como ela ocorre? Na prática, o pânico, né, o próprio nome diz, é um medo. Só que na crise é um medo que não existe nada, não existe nenhuma ameaça real acontecendo e de repente o sistema emocional da pessoa começa a produzir uma química do medo. Então, alguma coisa, por exemplo, algum estímulo que ela teve, então vamos por lá no passado, essa pessoa apanhou muito do pai. Um exemplo, ela nem lembra mais daquilo porque isso foi com 2 anos de idade só. Uma vez apanhou muito do pai e ela ficou com muito medo. Quando ela cresce, o que acontece? O sistema dela, aquilo tá guardadinho lá dentro dela. Ela vê uma vez uma criança apanhando do pai. Aquilo já dá um negócio nela. 2, 3, 4. Vai chegar em algum momento que ela não vai perceber o porquê. Ela tá sentada em casa assistindo televisão e ela vê uma cena de um comercial falando, uma notícia no noticiário. E aquela memória lá atrás, que nem ela sabe que existe, vem à tona. E aí o pânico vem, a pessoa fala assim, começa a ter um medo, que parece que ela vai morrer, parece que vai acontecer alguma coisa muito grave, ela tá dentro de casa, tá segura, tá tudo bem, mas é um pânico interno, é um medo, é um start de medo, como se alguma coisa muito ruim estivesse acontecendo, mas na verdade não tá acontecendo nada real. É um medo ilusório, é um medo da mente, é um medo por conta do histórico dela que ela teve no passado. Na realidade, existem mais casos hoje de traumas, de pânico, de depressão, de ansiedade, ou esses casos sempre existiram, é que agora está se estudando mais, até pela tecnologia, pela vida nas grandes cidades está aparecendo mais? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que do mesmo jeito que a gente vem evoluindo, se a gente pegar uma criança que nasce hoje, né, que hoje tem 2 anos de idade e comparar a nossa infância, a gente com 2 anos de idade, a gente já percebe que a criança de 2 anos de idade hoje ela é muito à frente do que uma criança de 2 anos de idade. O adolescente nem se fala, então. Nem o adolescente se fala. Exatamente. Então a gente já vem evoluindo, o ser humano já vem evoluindo. Então eu acredito que lá atrás isso não era falado, isso a gente não conhecia mesmo, de fato, né? Os estudos não mostravam isso, né? Lá atrás, Freud, Jung, que começaram a investigar um pouco mais isso, entender como essas coisas funcionavam. Então, isso tudo foi vindo à tona. Eu acredito que com a evolução também trouxe esse borbulhar, né? Hoje a gente tem uma comunicação que é tudo muito rápido, né? Então acontece uma coisa que agora, se você postar agora lá no Japão, já tá todo mundo sabendo. Então, a tecnologia e a comunicação melhorou muito essa questão, mas eu também acho que piorou também por um outro lado, porque o nosso cérebro ele trabalha muito à base de comparação. Então, eu olho para o outro e vejo se o outro é melhor, fico me comparando. Será que eu sou melhor que o outro? Será que o outro é melhor? Olha, o outro já chegou aonde eu gostaria de chegar. Muita competitividade. Competitividade. Né? Isso gera muita frustração. Então, o outro que é mais novo que eu, tem mais dinheiro do que eu e eu não consigo alcançar aquilo que eu quero. E aí esse excesso de comparação destrói. Antigamente era uma coisa muito mais regrada, né? Então, a criança nascia e aí tinha aquela criação toda certinha, que tinha que ser daquele jeito e não podia, qualquer malcriação, vamos dizer assim, já era muito penalizada, né? Porque os pais eram muito controladores. Então, existia uma maneira de podar
diferente as crianças, E até né? para o adulto, né? Porque era normal, até 50 anos atrás, a pessoa começava a trabalhar numa empresa e passava a vida inteira lá, Isso, no mesmo cargo, não existia essa exatamente. cobrança excessiva, a vida parece que ela acontecia mais devagar, né? Exatamente. O tempo, né? Eu acho que a gente sofre uma evolução até mesmo nisso, nesse tempo. Eu acho que é muito ficar paralisado, é muito arcaico você achar que o mundo é mundo e assim que ele vai ser para sempre. Eu acho que as árvores também evoluem, sabe? O planeta, ele tá evoluindo o tempo todo. E é importante que a gente tenha essa consciência de que está evoluindo e usar essas ferramentas que hoje a gente tem, que facilita muito a nossa vida, que é a internet, que é a TV, que são todos os recursos que a gente tem, para usar isso para o bem, não para o mal. Porque tudo é o que a gente foca. Então, a gente está num mundo hoje de muitas influências, antigamente tinha bem menos influências do que hoje, mas se a gente souber usar as influências que a gente tem hoje para colocar o foco no positivo, em buscar programas de TV, por exemplo, que falam coisas relevantes e não só ficar procurando aquele noticiário que fica falando da notícia de todo mundo morrendo o tempo todo, porque isso a dinâmica do medo, né? Algumas mídias utilizam a mídia para colocar essa dinâmica do medo. Então, é você entender, peraí, eu tô dentro desse mundo e como é que eu posso fazer para viver aqui da melhor maneira possível? Escolhendo bons livros para ler, escolhendo bons conteúdos para consumir na internet, bons conteúdos para consumir na TV. Então, não se deixar no modo robô de assistir, engolindo tudo o que é Absorver qualquer coisa que apareça é que é perigoso, né? Exatamente. E aí você está muito suscetível a esse processo de depressão, de ansiedade, de tentativa de suicídio, de achar que você não vale nada, de achar que sua vida não vale nada. E pelo contrário, né? Nós sabemos que todo ser humano, eu quero que você que está aí em casa tenha certeza disso, todo ser humano é importante. Você é importante para o todo. Sem você, o todo não seria do jeito que ele é. Então, entenda que você é importante sim, que a sua vida é muito valiosa e que se você conhece alguém que está com depressão, que tem algum tipo de transtorno, peça para essa pessoa, tente ajudá-la a buscar realmente uma ajuda especializada. Todos nós precisamos uns dos outros, não é mesmo, Denis? É verdade. E a vida é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Nós temos que cuidar dela, que é um presente de Deus. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Nosso tempo está acabando. Colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor. Bom, vamos lá. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é @Lucélia Mello no Instagram, quanto no Facebook. É só entrar em contato no telefone 011 99529 2655. Obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Denis, prazer foi todo meu. E se você quer assistir novamente a esse programa, perdeu um pedaço de outro programa, ou quer assistir a um programa que você ainda não assistiu, basta você acessar esse canal, que é o canal do YouTube do nosso programa. Lá você encontra todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.